sob um olhar de se ter e querer ir atrás de ter uma vida mais inteligente, com menos problemas, menos estresse, menos coisas para se preocupar. Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Gente, quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Cristiane Sena, você está no canal 50 Mais com Cris, esse canal aqui onde eu divido as minhas experiências, a gente fala sobre a vida em geral, mas principalmente sobre o estilo de vida minimalista, que agora, né, recentemente, aí, nesses últimos anos, essa palavra não está sendo muito atrativa mais, então eu coloco vida consciente, eu coloco vida inteligente, eu dou outros sinônimos para este estilo de vida maravilhoso que eu tanto amo e que eu tanto gostaria que todo mundo tivesse. Bom, quem está aqui e não assistiu o último vídeo, onde eu falo sobre as prioridades dos dias atuais, de uma vida atual, depois que a gente já fez a nossa gratidão, que vem em primeiro lugar, depois, em segundo lugar, é pensarmos em nós primeiros, na nossa saúde emocional, que nós já identificamos naquele dia que nós estamos bem, nós acordamos bem, nós não precisamos fazer nenhum tratamento, ou se precisamos, vamos gastar com isso. Depois que nós estamos bem, que nós realmente sabemos e sentimos que está tudo bem conosco emocionalmente, que a gente não precisa de mais, principalmente o entretenimento. Falo de novo, a importância que tem o entretenimento para a nossa saúde emocional. Estamos bem? Agora sim. Agora nós vamos para todo o resto, que também tem uma lógica, que são as duas próximas prioridades. Então, se você tem interesse por esse assunto, quer ouvir um pouquinho aqui o que uma senhorinha de 50 anos tem a dizer, fica até o final. Não se esqueçam, façam aí qualquer comentário, se inscrevam no canal e vamos lá. Então, agora sim, a próxima prioridade na minha vida é a socialização. Porque a gente precisa das pessoas que a gente ama perto da gente, a gente precisa dos lugares que a gente possa conhecer novas pessoas, a gente precisa, de vez em quando, ouvir uma música ao vivo, a gente precisa, de vez em quando, receber na nossa casa um amigo para conversar, né? Essa pessoa traz uma bebidinha, você faz qualquer coisa, faz uma pipoca, já é o suficiente para que a gente tenha aquela tarde gostosa de relaxamento, de conversas, de risadas, que é o que a gente mais precisa. Então, a socialização, para mim, a ordem é exatamente essa. A primeira seria filhos, só que eu não tenho, né? Então, quem me acompanha aqui sabe que sou só eu e o meu marido, eu tenho uma creche na minha casa, eu moro na cidade de Sydney, na Austrália, há 15 anos, então eu posso até dizer que eu considero as crianças que eu tenho como minhas. Então, como elas são o meu trabalho e eu passo a maior parte do tempo da minha vida do dia com elas, então nessa linha, nessa prioridade, que é a terceira, que é a socialização, essas minhas crianças vêm em primeiro lugar, né? Então é onde eu cuido deles, cuido da família também junto, né? Depois disso vem o meu pai e a minha mãe, que daí são as duas pessoas que realmente eu acredito. E isso, gente, algumas pessoas podem dizer, mas você é casada, o seu marido é sua família, não dá para você viver pensando nos pais. Eu não sou assim, infelizmente ou felizmente. Para mim, infelizmente, porque eu cuido dos meus pais, eles moram no Brasil, eu moro aqui, mas sempre que eu posso e o que eu puder fazer, eu vou continuar fazendo, enquanto eles estiverem aqui, enquanto eles estiverem vivos. Eles são as minhas prioridades, sim. Quando eu falo das nossas famílias, dos nossos amigos, isso é o que acontece com a maioria das pessoas de bem, maioria das pessoas decentes, né?
Quando a gente visita um primo, um amigo que a gente não vê há alguns dias, chega na casa deles e vê eles tão felizes, alegres, conversando, saudáveis, isso não dá um bem-estar para nós? Então, é, é lógico que a saúde, a saúde dos meus pais, a preocupação que eu tenho com a saúde deles, isso eu não coloco aqui nessa terceira prioridade, isso vai naquela segunda prioridade que eu falei no outro vídeo lá. Porque já que a primeira é a gratidão e a segunda é o meu bem-estar, então cuidar dos meus pais faz parte da minha segunda prioridade na minha vida, né? Mas aqui eu os coloco só mesmo para eu ilustrar um pouquinho essa socialização. Se eu tivesse filhos, volto a falar, seriam os primeiros, né? Mas como não, então eu falo do meu pai e da minha mãe. Então, depois disso vem os amigos, né? Que são pessoas que, para mim, por serem muito pouquinhos, são pessoas muito preciosas e que eu procuro sempre e me esforço ao máximo possível para estar perto deles, para visitá-los. A gente muitas das vezes não se vê. Aqui mesmo na Austrália, hoje eu estou com uma amiga só, e ela é uma pessoa que às vezes a gente fica 2, 3 meses sem se ver, mas quando a gente se vê é como se a gente tivesse se visto ontem, porque a gente se fala toda semana, a gente divide as coisas, então tá tudo certo. Mas eu também é a minha prioridade, né? E junto com os amigos, o resto da família, né, gente? Os primos, as tias, todas aquelas pessoas que nos fazem bem, né? E, por último, a comunidade. Sabe que essa expressão eu não usava muito no Brasil. Eu passei a ter essa noção de comunidade desde quando eu passei a morar aqui na Austrália, porque foi exatamente, inclusive com o minimalismo, que eu percebi que essa ação comunitária, ela não está simplesmente e eu um dia poder ajudar num incêndio, como eu falei no vídeo anterior, que eles fazem aqui, né, que a gente se voluntaria, ou de fazer alguma ajuda gratuita, doar o meu tempo. Não é só isso. A gente pensar na comunidade é nós pensarmos também e principalmente nas nossas ações, de não sujar a rua, de não deixar os nossos lixos por aí, de voltar com os nossos lixos para casa, de ter essa consciência de manutenção de tudo aquilo que nos está ali disponível, né? Eu fico impressionada quando eu vou para os parques aqui na Austrália, da qualidade dos brinquedos, dos equipamentos que estão ali, olha, anos e anos e anos a fio e sempre funcionando. Nunca fui num parque aqui que tivesse um balancinho que não tivesse funcionando ou que tivesse quebrado. É inacreditável como as pessoas elas se preocupam com esses detalhes aqui, sabe? Então, isso tudo é uma consciência e que vocês veem, eu estou falando isso e muita gente pode pensar, nossa, mas isso é uma bobagem tão grande, Cris. Né? Hoje em dia, quem que vai pensar em ir para o parque e se quebrar alguma coisa, se ver que destruiu, ir lá mesmo, por conta própria e arrumar? Por que não? Né? Então, essa terceira prioridade, que para mim, eu aprendi aqui, aprendi com o minimalismo, essa consciência mesmo do grupo, né? De que os parques que eu vou, as praias que eu vou, não é só para mim, são para outras pessoas também. Então, se eu chego na praia e ela está limpa, quando eu saio ela tem que estar limpa. E isso é o mínimo que a gente tem que começar a raciocinar e a agir efetivamente, porque também não adianta só levantar bandeira e quando vai não faz nada daquilo que diz, né? E por último, depois da socialização, vem a última prioridade, que é todo o resto, que são coisas materiais. E aí eu vou explicar. Ai, mas então tudo bem se você não tiver uma cama, se você for dormir no chão. Não, gente, né? Claro que não. É claro que a segunda prioridade, quem assistiu o vídeo passado fala, que eu digo lá,
que é o nosso bem-estar físico e emocional, a nossa cama, uma cama boa, se a gente puder, né, da melhor qualidade possível, óbvio, mas se não for da melhor qualidade possível também, basta ter o nosso colchãozinho ali, as nossas roupinhas de cama lavadinhas, cheirosinhas, é o que a gente precisa. É óbvio que eu não estou falando desse tipo de coisa. Os outros aqui são coisas materiais que não estão na necessidade, na urgência, né? Então, por exemplo, hoje é um sábado, eu estou fazendo essa gravação mais ou menos 12h, 1h. Eu estou com uma sandalinha só para o verão que vai entrar, toda já rasgada, desfiada, mas é porque eu ainda não tive tempo e eu ainda não tive a disposição de ir, porque dinheiro eu tenho também, tá? Poderia sair hoje, depois que eu acabasse aqui, ir lá comprar? Poderia, só que ela não está nas minhas primeiras prioridades. Sabe o que está na minha prioridade depois que eu terminar de gravar? Sentar com meu marido, assistir os 2 filminhos que a gente já separou ali, daqui a pouco ele vai fazer a pipoca, e é o nosso tempo, que é o final da tarde de um sábado. E eu não troco isso, gente, por nenhum dessas minhas últimas prioridades, que são as coisas que eu preciso comprar, né? Coisas não tão urgentes assim. Trocaria esse sábado se eu tivesse que sair para comprar um remédio para mim. Trocaria esse sábado, né, este momento que eu vou estar com o meu parceiro, se fosse para visitar alguém, e se fosse para o meu marido, se ele precisasse sair para comprar um remedinho para ele, para qualquer outra coisa. Só que a gente não precisa, né? Nós estamos bem emocionalmente, nós estamos bem fisicamente. Então, eu não vou deixar essa única tarde que eu tenho com ele, que muitas das vezes é o único dia na semana que nós temos para nós, para sair para comprar uma sandália só porque eu tenho uma que está rasgada. Então, é isso, é essa lógica das coisas que hoje eu penso desta forma. Eu não pensava assim, minha gente. Antigamente era tudo muito diferente, né? Eu estou com essa consciência nova há 4 anos, desde que eu comecei com o minimalismo. Esta forma que eu acabei de dizer aqui para vocês é uma forma que faz sentido para mim, que eu acho que faz sentido e lógica para a minha vida. Se vocês tiverem alguma outra que também seja diferente daquilo que eu acabei de falar e que vá me agregar e que vai me fazer pensar, não, realmente essa pessoa está certa, por que não? O estudo, a amplitude da nossa consciência, a reflexão, o ato de raciocinar sobre as coisas tem que ser diariamente para o resto da vida. Então, essas 2 últimas prioridades que eu acabei de falar, que foi socialização primeiro e depois coisas materiais, que na minha vida vão sempre estar em último plano, a não ser que um deles vá me dar uma saúde emocional. Aí, então, eu tenho que gastar o meu dinheiro com ele, né? Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!